Vamos então ver, após preparada a unha, como é que se processa a aplicação da extensão com molde. A extensão com molde tem algumas características diferentes em relação a outros processos de alongamento, comparando, por exemplo, com a extensão tip. A verdade é que a extensão molde é uma técnica anterior aos tips e a unha resultante tende a ser mais espessa, ter mais gel, portanto ser mais grossa e ter um aspecto menos natural. E isto acontece inevitavelmente porque para a ponta da unha ter resistência e não partir com facilidade, eu tenho mesmo que aplicar um pouquinho mais de espessura no gel e utilizar também um gel mais denso para garantir que não haja quebras com tanta facilidade, porque não vou ter nada a segurar o gel por baixo, por assim dizer. Também a aplicação do gel com a ajuda do molde é uma prática que exige alguma experiência a trabalhar o gel, isto é, para não se demorar tanto tempo na modelagem e não ter tanta dificuldade em fazer uma unha com um aspecto mais natural, deve já ter alguma prática no uso do gel e bastante experiência a limar e a modelar unhas, para que seja tanto mais fácil e não tão demorado este processo. A verdade é que o molde ou a extensão molde é muito prático e muito utilizado para pequenas reconstruções de unhas que, por exemplo, nas manutenções têm algumas quebras ou então no caso de haver uma unha ou duas com um comprimento menor do que as restantes e, portanto, não temos que fazer um alongamento dos 10 ou das 10 unhas, mas apenas de uma ou duas. E, portanto, nas manutenções vão fazer recurso com alguma frequência a esta técnica dos moldes, porque podem fazer o aproveitamento do gel que ainda está na unha sem ter que retirar para aplicar, por exemplo, um tip. Agora, também é verdade que o tempo de construção e o trabalho de limagem, no caso da extensão molde, é consideravelmente maior do que outros processos de alongamento, como é o caso dos tips. A resistência e durabilidade do gel em si é igual a qualquer outro processo de alongamento, porque esta resistência é dada pela correta aplicação do gel e não necessariamente pelo processo que escolheram para fazer o comprimento adicional da unha. Agora, também importa referir que neste caso do molde não é possível aplicar este processo de alongamento em unhas que estejam rentes ou roídas, isto porque elas não têm uma bordinha de encaixe que nos permita colocar o molde em posição. Sendo assim, não é fácil e muitas vezes quase impossível fixar o molde, o que vai fazer com que o gel vai ficar também ele mal aplicado e em muitos casos vai deformar a unha ou até mesmo ficar agarrada à pele do dedo, o que vai provocar uma descolagem imediata. O género ou a qualidade de gel que utilizarem quando trabalham com moldes também deve ser própria ou indicada, deve ser um pouco mais densa para permitir que seja, depois de catalisado, um pouquinho nada mais rijo, o que vai permitir uma boa base de apoio, menos quebras nas pontas e que a unha, naturalmente, mantenha a pontinha transparente de gel suspenso com alguma facilidade. Já tivemos a oportunidade de ver que há tipos de moldes diferentes, ou seja, há o descartável em papel autocolante e há o reutilizável feito de uma película de alumínio. Podem optar naturalmente por aquele que preferirem. O recurso ao tipo de molde da vossa preferência tem um pouco a ver, naturalmente, com a prática que têm a trabalhar os materiais, mas também com aquele com que se ajeitam melhor. Pessoalmente, enquanto profissional, por vezes utilizo um e outro em simultâneo, depende um pouquinho até do tipo de unha que eu tenho à minha frente e do dedo em questão. Por norma, os polegares, como são mais largos, mais difíceis de trabalhar, é melhor o reutilizável, enquanto que o descartável é mais prático em unhas mais delgadinhas, mais finas, por exemplo. Mas isso depois é uma questão de verem qual é aquele que vos é mais conveniente. O reutilizável, claro, tem a vantagem, obviamente, de não vão utilizar só uma vez e vão utilizar várias vezes, portanto, em termos de gasto consumível, é mais económico do que o descartável. Com estes aspectos, vamos passar ao passo por passo, em que, depois de preparada a unha, depois de termos desinfetado, empurrado as cutículas para trás e polido a superfície da unha a ponto de estar brilha, totalmente passa, vamos então fazer a aplicação dos moldes. Temos aqui o rolo dos moldes
descartáveis, que vão ser aqueles que nós vamos trabalhar. Antes de nós começarmos a trabalhar os moldes, vamos fazer o seguinte: vamos remover as luvas, porque vão ver que é muito mais fácil, porque assim o molde não se vai colar aos vossos dedos com tanta facilidade e trabalham-no muito melhor. Portanto, descolamos o molde do rolo, rompemos aqui o picotado para melhor conseguirmos dobrar o molde e ajustá-lo ao dedo. Dobram o molde e encaixam por baixo da extremidade da unha. Encostam muito bem atrás. Colam do lado do dedo, o molde, pressionando bem contra a pele para ele ficar muito bem colado. E agora na ponta, colam o molde a si próprio, por baixo da unha. Certifiquem-se que o molde está mesmo muito bem encaixado por baixo da unha e que ele forma o arcozinho da unha perfeitamente. Colem bem o plástico a si mesmo, ou o autocolante, perdão, a si mesmo e à lateral do dedo, ok? Para garantir que ele não se vai soltar. Vou voltar a repetir, portanto, tiramos o molde, rompemos aqui o picotado, basta fazer um bocadinho de força, ele abre bem. Primeiro encurvam e agora encostam por baixo da unha. Chegam bem para trás, encostem bem ao sabugo da unha, colem de lado do dedo, colem bem, pressionem bem para ele colar, colem então por cima do dedo também e agora então formam o conezinho na ponta da unha, garantindo que ele está perfeitamente encostado à parte de baixo da unha. Não pode haver aqui separação, nenhum buraco entre onde a unha começa, digamos assim, por baixo e o próprio molde. Agora, para o polegar, como eu referi, vou-vos dar um exemplo do uso do molde reutilizável em alumínio, para verem como é que funciona e como no caso do polegar acaba por ser um instrumento um pouquinho mais prático. Portanto, abrem o molde, colocam-no um pouquinho mais direito e o princípio é o mesmo. Vão colocar a ponta de alumínio por baixo da unha e, portanto, a unha tem que ter algum comprimento. Dobram, neste caso não é colam, mas dobram. Como ele tem uma mola, essa mola vai prender o molde no sítio. O molde de alumínio também é maleável, ou seja, eu consigo dobrá-lo e ele manter a posição que eu quero. Com esta mola, depois faço um bocadinho de força para trás para fixá-la bem na cabeça do dedo para o molde não deslizar, não se mexer. É muito importante ele ter a curva natural da unha, que é para a ponta que eu depois vou construir em gel ser uma ponta tal e qual como a unha se ela crescesse. Portanto, não pode haver aqui uma deformação da ponta da unha, tá bem? Fixem bem, empurrem para trás sem magoar, tá bem? Não forçar nem magoar o sabugo da unha por baixo. Portanto, com algum cuidado, mas firmeza, tá bem? Eles têm que ficar muito bem fixos para depois não se soltarem no processo e muito menos quando tiverem a aplicar o gel.